Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre. Pedir que Ele nos auxilie, nos oriente, nos envolva com seu amor, com sua paz, com sua luz. Entreguemos neste momento todas as nossas preocupações, as nossas dores, angústias, em vossas mãos poderosas. Jesus conhece o íntimo de nosso coração, sabe de tudo o que nos acontece. Que elevemos a Ele todas as nossas preocupações, acreditando no seu amor. Vamos pedir também que Maria, nossa mãe, envolva todos aqueles que sofrem, aqueles envolvidos nas energias do suicídio, que eles tenham a firme esperança em dias melhores, que eles tenham a fé restaurada, o auxílio nas suas dores, que eles percebam que não estão sozinhos, que o amor de Deus os envolve, que assim caminhem para uma nova vida, onde encontre a alegria de viver e a esperança, a fé renovada. Vamos pedir também ao mentor da nossa irmã Cibele, que auxilie mais o Evangelho, que essas palavras nos tragam conforto, nos tragam auxílio, seja luz na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Para que mais uma vez possamos fazer do Evangelho a luz que nos orienta, que nos indica o melhor caminho a seguir. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre o futuro. Existe um livro de Chico Xavier, que é um livro de mensagens que familiares desencarnados enviaram essas mensagens e elas foram compiladas nesse livro. O livro se chama Ante o Futuro. E daqui a pouco nós vamos ver o que ele fala sobre isso. A gente normalmente ouve dizer que a gente não precisa se preocupar com o futuro, que a gente tem que viver o dia de hoje, tem que fazer o melhor hoje, tem que fazer tudo o que tiver que fazer de bem, de bom hoje. Mas tudo que a gente faz hoje, não tem como negar que é pensando no futuro. Tem até uma propaganda na televisão agora, acho que da Nubank, se não me engano, que até fala que a gente come brócolis por causa do futuro, né? Essas coisas todas. A gente come brócolis porque gosta de brócolis, né? Não por causa do futuro. Mas, enfim, tudo que a gente faz hoje, de certa forma, é pensando no futuro. Mas não o futuro material, né? Que a gente é tão apegado, é tão ligado e muitas vezes não consegue se desvencilhar dessas necessidades materiais. Esse futuro a que o livro se refere e que a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, né, é o futuro espiritual, aquele que nos aguarda na vida verdadeira, né? Então, Paulo, um trecho apenas, um pequeno parágrafo da carta de Paulo a Timóteo, ele diz: nos últimos dias, no futuro, sobrevirão tempos difíceis. Paulo fala do futuro.
Lá no passado, ele já falava do futuro, e esse futuro é o nosso presente hoje. Hoje e já há um bom tempo, né? Nesse período aí de transição pelo qual o nosso planeta está passando. Então, nesse livro, Ante o Futuro, tem o prefácio. Nós temos um hábito muito ruim. Quando nós pegamos um livro para ler, seja espírita ou não, a gente não lê introdução, não lê prefácio, não lê nada disso. E muitas vezes, essas introduções, esses prefácios, contêm informações valiosíssimas. Como no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no Livro dos Espíritos, a introdução, os prolegômenos todos, têm informações riquíssimas, preciosas, que somente se nós lermos, no Evangelho, por exemplo, se nós lermos a introdução dele, é que nós vamos entender as parábolas, né? Aqueles ensinos de Jesus, quando ele fala nas parábolas dele, dos fariseus e todos aqueles povos diferenciados. Somente lendo a introdução do Evangelho é que nós vamos conseguir saber o porquê dessas diferenças e por que ele conta a parábola, né, daquela maneira. Tá? Mas, nesse livro, então, Ante o Futuro, Emmanuel escreve o prefácio. Tá? E eu vou ler, e eu espero que vocês acompanhem ali. O livro é este aqui, tá? Como eu disse, é de mensagens familiares. E o prefácio diz assim: amigo leitor, porque ele se refere ao leitor. Imagina-te dentro de uma noite densa, em que a escuridão estende o seu manto escuro, na qual o céu se mostra oculto sob o domínio de nuvens, prenunciando tempestade próxima. Na imensidão não surge uma estrela sequer, descobrindo a cortina das trevas. De quando em quando, trovões ameaçadores ribombam no alto, qual se fosse covis de feras soltas, e raios mortíferos rasgam a condensação das sombras, fazendo tremer a terra, e nada se pode fazer contra essas convulsões da natureza. Aqui e ali, animais perdidos no nevoeiro em vão procuram o ninho ou redil que o mundo lhes oferece por moradia. Aves piam ou gritam, rogando socorro, dando a ideia de seres pensantes, pedindo aos céus providência e amparo contra a fúria do vento desatado por monstros invisíveis. Nas cidades, transeuntes correm com os meios que lhes fazem precisos, na ânsia de se aconchegarem na tranquilidade e no calor do lar. É a tempestade prestes a cair sobre a terra expectante. Esse quadro nos compele a recordar a conturbação humana nesta hora difícil da humanidade planetária. Desentendem-se os homens por bagatelas. Nações oprimem nações. As criaturas mais fracas ou mais fortes se deixam levar pelas correntes de terror. Entretanto, assim quais os homens não podem frustrar os poderes da natureza no curso da noite, não conseguem também a gestação de novo dia. Forças imensas do bem se conjugam para resguardar a segurança da terra. E se os homens recusarem semelhante auxílio, persistindo nos caprichos infelizes aos quais se habituaram desde muito tempo, responderão pelo que fizerem em prejuízo deles próprios. Confiamos, porém, na sensatez e no discernimento de quantos procuram conservar as conquistas do progresso, na sustentação do trabalho e da paz.
os vários povos do mundo não conseguirão obstar a presença da noite, nem disporão de recursos para que a vida humana na Terra atinja o júbilo de um novo despertar. Essa mensagem foi ditada para o Chico após o término do livro, né, em setembro de 1990. Quantos anos, né? 31 anos. E é tão atual, né, gente? Tão atual, olha aqui. Forças imensas do bem se conjugam para resguardar a segurança da Terra. Nós não podemos negar que a espiritualidade superior constantemente nos auxiliam para que a Terra esteja em paz, para que a Terra atinja o seu nível, o nível superior ao qual ela está destinado agora. E se os homens recusarem semelhante auxílio, persistindo nos caprichos infelizes, aos quais se habituaram desde muito, responderão pelo que fizerem em prejuízo deles próprios. Quando a gente passa por determinadas situações, pandemias, tsunamis, vulcões que há tanto tempo estão adormecidos, de repente voltam à ativa, essas catástrofes, né, todas que a gente tem visto acontecer repetidamente nos últimos anos, de uma forma ou de outra, essas coisas não acontecem por acaso. Acontecem porque a natureza está se reajustando, né? A natureza está se reenquadrando no sistema planetário. Então, às vezes, acontecem essas coisas. As pandemias acontecem, como tantas outras já aconteceram, né? Essa não é a primeira pandemia pela qual nós passamos, tivemos tantas e talvez mais graves. Ah, mas tem gente que diz que não morreu tanta gente. Não se sabe. Nós não tínhamos os meios de comunicação que nós temos hoje. Nós não tínhamos os meios. Na gripe espanhola, por exemplo, não se tinha os meios de avaliação e de contato para se saber exatamente qual foi, né, o nível que ela atingiu. Mas mesmo que nessa pandemia mais gente tenha desencarnado, mais gente tenha partido por causa dela, não é à toa, né? Não é gratuito, não é ao acaso que a gente vai ou que a gente fica. Não é ao acaso que dentro de uma família tanta gente esteja doente, às vezes um só desencarna, os outros encontram, né, a cura, a libertação da doença. Tudo está programado para cada um de nós, exatamente nesse ponto que a mensagem diz, né? Persistindo nos caprichos infelizes aos quais se habituaram, desde muito tempo, responderão pelo que fizerem em prejuízo deles próprios. Nada que nos atinge vem sem que a gente tenha feito por merecer, sem que a gente tenha no nosso espírito gravado essa necessidade, né? Mas a gente, sempre que passa por essas situações, faz questão de exaltar sempre o pior. A gente faz questão sempre de lembrar as pessoas que desencarnaram em função do Covid, por exemplo. Mas a gente nunca exalta as pessoas que se curaram, né? As pessoas que se libertaram da doença e que vivem normalmente, alguns com algumas sequelas, mas que vivem, que estão aí, que se recuperaram, que estão, né, em plena vida, né? E quando a gente fala que a gente precisa pensar no futuro, é exatamente nessa questão. É nos tornarmos mais felizes diante das coisas, com hábitos mais felizes, de não exaltar apenas as coisas negativas. Claro que a gente fica triste, né, lamenta, por qualquer razão,
o desencarne de alguém. Isso não tem dúvida. O amor que a gente sente não acaba, a saudade é muito grande, mas a gente tem que confiar de que no futuro, né, a gente vai estar junto de novo, a gente vai saber o motivo pelo qual as coisas aconteceram daquela forma. Né? Por que é que na queda de um avião, por exemplo, mais de 200 pessoas desencarnam e uma criança apenas sobrevive? Né? Por que é que numa pandemia, como nós já falamos, famílias inteiras adoecem e apenas um desencarna ou apenas um se recupera? Não é? Por quê? O que é que o nosso presente tem a ver com o nosso passado e o nosso futuro? O presente tem a ver com o nosso passado, porque tudo aquilo que nos acontece hoje é o registro dos atos que cometemos no passado. Isso não pode ser diferente, porque existe um Deus que é amor, que é misericórdia, que é compaixão, não é? E que Ele não vai cobrar de nós uma dívida que nós não contraímos. Aliás, Ele não nos cobra nada, né? Deus não nos cobra nada. Deus não nos castiga em nada. A nossa consciência é que faz isso, né? A nossa consciência é que registra todo o mal e todo o bem que nós fizemos e vai se refletir naquilo que nós vivemos hoje e vai se refletir no nosso futuro. É a semeadura e a colheita, não é? Tem pontos do Evangelho que a gente tem que repetir inúmeras vezes, porque tem que ficar gravado em nossa consciência e tem que se automatizar em atitudes, não é? Colher o bem depende de nós semearmos o bem. Né? Termos uma colheita farta, vigorosa, saudável, depende da forma como nós semeamos, da forma como nós plantamos. Né? E é a nossa vida, a nossa semeadura e a nossa colheita é a nossa vida. Né? E nós vamos colher nas vidas futuras, nas próximas vidas, exatamente aquilo que nós estamos plantando hoje. Não tem como ser diferente, não tem como a natureza agir diferente. E o último parágrafo da mensagem diz bem isso, né? Os vários povos do mundo não conseguirão obstar a presença da noite, nem disporão de recursos para que a vida humana na Terra atinja o júbilo de um novo despertar. Olha, nós sabemos que neste mundão todo aí, né, do nosso planeta, existem muitas distorções, né, dos comportamentos éticos, da moral. Existe muita gente querendo prejudicar ao outro, existe muita gente querendo tirar vantagem em tudo, né? Através do poder, através de cargo, muitas vezes, que ocupa, fazer prevalecer a sua vontade. Mas isso não vai mudar os planos divinos. Né? Os planos divinos existem e, muitas vezes, com essas atitudes, se essas atitudes forem coletivas, nós podemos retardar um pouco os planos divinos, porque a gente só vai ter paz dentro da nossa casa se nós cultivarmos a paz. Não é? Nós só vamos ter como resposta a educação, os bons tratos, se nós também fizermos isso. Embora muitas vezes a situação não seja bem assim, né? Por mais que a gente trate com educação, trate com amor, trate com carinho, a resposta é sempre completamente contrária. Mas não importa. Não importa, porque nós estamos semeando. E se nós não conseguimos colher dos corações
né, alheios. Hoje, aquilo que nós estamos semeando, no futuro nós vamos conseguir colher isso, né? Então, sempre é questão de passado, presente e futuro se interligando, tá? E fazendo com que tudo haja de forma a ser melhor, a nos tornarmos melhor, né? Aqui tem essa outra frase: esse quadro nos compele a recordar a conturbação humana nesta hora difícil da humanidade planetária. Desentendem-se os homens por bagatelas. Meu Deus, a gente vê guerrilhas pessoais aí tão infelizes, né? Uns querendo ter mais poder que o outro querendo que prevaleça a sua vontade, que prevaleça a sua intenção. As pessoas agem assim pelos mais variados motivos, né? Por orgulho, por vaidade, porque às vezes é difícil nós descermos do pedestal em que nós mesmos nos colocamos, né? Como superiores, como mandatários, como poderosos. É difícil nós descermos desse pedestal e voltarmos atrás naquilo que nós fizemos ou falamos. E seria tão simples a gente admitir o erro, não é? Seria tão simples a gente falar, não, olha, eu errei, eu me equivoquei nessa situação. Então, vamos começar de novo. Vamos fazer de outra forma. Isso a gente deve fazer na casa da gente, na família da gente, porque a partir dali, isso vai avançando para o mundo todo. Quem não teve esses exemplos dentro de casa, dificilmente vai praticar fora dela. Então, com os nossos filhos, com os nossos esposos, nossos familiares de qualquer nível, né? Se nós percebermos que nos equivocamos com alguma coisa, tenhamos a humildade, né, de chegar e dizer, olha, eu me enganei, né? Eu não estava certa, eu achei que eu estava certa naquela atitude, naquelas palavras, mas não, eu não estava. Peço desculpas, né? O fato de você pedir desculpas, voltar um passo atrás e começar de novo, você está fazendo um futuro melhor, diferente daquele que se planejaria se você continuasse insistindo naquela atitude errada, naquela atitude equivocada. Então, meus irmãos, vejam que esta mensagem, assim como tantas outras, foram escritas há 31 anos e são atualíssimas. Por quê? Porque nós não mudamos. Porque nós continuamos equivocados. Ou porque nos transformamos muito pouco. Né? Porque senão a gente não estaria no mesmo patamar que está. Se nós tivéssemos tomado consciência há décadas atrás de que nós deveríamos nos transformar, de que nós deveríamos praticar a humildade, pedindo desculpas quando necessário, né? Voltando atrás daquilo que fizemos ou dissemos errado, com certeza nós estaríamos hoje bem diferente, talvez nem passando por essa pandemia. E eu não digo só no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, é no mundo inteiro. Todas as nações. Talvez a gente não tivesse precisado passar por essa pandemia, não é? Tanta gente partido para o plano espiritual de forma tão sofrida, muitas vezes, que a gente sabe que essa pandemia trouxe, né, sofrimentos e dores muito grandes. Talvez a gente já estivesse numa situação muito melhor, se nós já tivéssemos tomado consciência de que nós temos que mudar, e que enquanto nós não mudarmos, o mundo não muda. Enquanto nós não nos transformarmos, o mundo não se transforma. Enquanto nós não nos conscientizarmos de que nós temos que ser criaturas divinas,
criaturas que praticam o Evangelho realmente na sua pureza, na sua integridade, o mundo não vai transformar. Porque a gente vai estar por aí semeando discórdia, semeando desunião, semeando rancores, mágoas, né? E aí o mundo também vai se ressentindo de tudo isso, vai formando ao redor de cada um de nós, ao redor dos locais onde nós vivemos, das cidades que habitamos, do país, né, que escolhemos por renascer, vai formando uma atmosfera exatamente igual ao que nós pensamos. Raiva, rancor, orgulho, vaidade. E aí fica muito difícil. Embora os espíritos de luz não deixem de atuar, embora os planos divinos sejam, não tem como a gente mudá-los, tá? A gente pode retardar tudo isso. E o prejuízo é nosso mesmo, não é de mais ninguém. Nós é que vamos continuar passando por uma série de dificuldades, né, que as nossas próprias atrocidades, comportamentos aí inadequados é que causam. Então, quando nós falarmos de futuro, é o futuro que nós precisamos começar a planejar hoje. O futuro, conforme a definição do dicionário, é um tempo que não existe, um tempo que ainda virá, né? Mas ele está sendo preparado a partir do nosso presente. Ele está sendo cultivado a partir das nossas atitudes. E o futuro é daqui a 1 minuto, 1 segundo, né? Que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, a gente precisa se preparar para ele. Se nós não gostamos, não estamos muito felizes, muito satisfeitos com a vida que nós tivemos aqui nesta encarnação, vamos preparar uma vida melhor para a próxima encarnação, né? Vamos começar a agir melhor, a ser mais dóceis, a ser mais humanos, a tratar os outros de forma caridosa, de forma carinhosa, não é? Para que a gente possa, na próxima encarnação, ter alguma vantagem, né? Uma vantagem boa, né? Vir em melhores condições, sem passar por tantas dificuldades como passamos, muitas vezes, nesta encarnação. Então, diante do futuro, meus irmãos, nós temos que pensar seriamente no que nós estamos fazendo agora, no nosso presente, no nosso dia a dia. E não se esquecer jamais de que Deus tudo vê, tudo sabe e tudo encaminha para melhor. Nós agradecemos a atenção de vocês, pedimos a Jesus que nos abençoe a todos, que o Evangelho possa sempre nos indicar o melhor caminho para seguirmos. Nós vamos fazer o sorteio dos livros. Número 10. Número 12. 21. Trinta e 33. 39. Muito bem, meus irmãos. Vamos então agora nos prepararmos para as nossas vibrações, para recebermos
o nosso passe, tão carinhosamente trazido pela equipe espiritual. Onde estivermos, aqui em nossa casa, em qualquer local onde estejamos acompanhando essa transmissão, que possamos nos colocar bem à vontade, com as nossas mentes e os nossos corações receptivos a toda a influência dos espíritos de luz que, sob a orientação de Jesus, derramam sobre nós nesses momentos bênçãos, energias que aliviam as nossas dores físicas, nossas dores morais, que consolam o nosso coração tantas vezes sofrido, amargurado, envolvido em saudades tão grandes, muitas vezes. Vamos permitir que essas energias nos tragam o alívio para tudo isso, colocando-nos mais lúcidos, mais plenos em vida, em oração, para que possamos agradecer infinitamente a Deus por tudo de bom que nos proporciona. Que essas mesmas energias possam se transformar em luz, em paz, saúde e reflexões nas formas como podemos ainda ser melhores no nosso dia a dia. Assim como desejar a todos os nossos irmãos em humanidade, os que conhecemos, os que não conhecemos, os que estão mais próximos, mais distantes, todos os nossos irmãos, desejar que essas bênçãos cheguem até eles também, trazendo nova forma de pensar, de sentir, exaltando o amor ao próximo, exaltando a paz, a união. Todos os nossos irmãos, em especial aqueles que tantas vezes nos causam transtornos, dores, aflições, que Jesus os abençoe especialmente, para que o nosso coração possa perdoar as suas falhas e possam ajudá-los a conduzir-se no bem e na paz. Todos os nossos irmãos doentes, que recebam de nós as energias que curam, que aliviam a dor, que transformam as células, uma a uma, na recuperação orgânica, mas que transforme as células espirituais também na recuperação do pensamento e do sentimento. Que essas mesmas energias de amor e de paz possam envolver a todos os nossos irmãos que cometeram algum tipo de crime, que se envolveram, infelizmente, em situações desagradáveis, negativas, que recebam o nosso carinho, que recebam o amor de Deus, transformando os corações, modificando atitudes,
porque cada um de nós, por maiores que sejam os erros que cometemos, sempre receberemos as dádivas de recomeçar, de fazer de novo. Que a misericórdia de Deus possa envolver a todas as nações, seus dirigentes, em especial aquelas que se encontram em conflitos de tantas décadas, muitas vezes. Que essas bênçãos possam ser recebidas, e ir aos poucos modificando os padrões dos sentimentos, transformando em amor toda a revolta que sentem. Vamos vibrar, meus irmãos, para que recebam também essas bênçãos. Nossos irmãos suicidas, desencarnados, onde estiverem, que recebam essas gotas de luz, vençam a si mesmos e busquem em Maria de Nazaré o amparo que necessitam. Aos nossos irmãos encarnados, ainda envolvidos nessas energias do suicídio, quando acham que tudo já está perdido, que a dor já é grande demais, que o sofrimento é grande demais, que se recordem de Jesus, na confiança que teve no Pai, em todos os momentos do seu Calvário, que possam encontrar em Maria de Nazaré e toda a sua equipe socorrista o amparo que necessitam para reavaliarem seus sentimentos e encontrarem dentro de si a disposição para prosseguir. Vamos vibrar, meus irmãos, pelos nossos ambientes de trabalho, nossos colegas, chefes, subordinados, que tenhamos sempre boa vontade e o sentimento de fraternidade exaltado, para que possamos distribuir fartamente essas luzes, essas bênçãos. Vamos vibrar pelos nossos lares, nossos familiares, aqueles com quem mais dificuldades temos, que possamos levar as bênçãos, a luz e o amor, por onde passarmos, meus irmãos, que sejamos mensageiros do Cristo, que sejamos paz, que sejamos amor, e vamos modificando a cada um de nós, ao nosso futuro e ao futuro da humanidade. Que Jesus nos abençoe a todos.